Bem-vindo à terceira aula do método de divisão colunares. Eu sou o professor Antônio da Luz e agora nós vamos fazer a divisão por 3. Se você assistiu já às duas primeiras aulas, você vai ver que a missão agora é bem mais difícil do que as duas primeiras aulas. Nas aulas anteriores, o colunário simplesmente transformava um número ímpar no número par para fazer uma divisão exata. Agora nós vamos precisar transformar todos os números que iremos trabalhar em múltiplos de 3, porque a divisão é por 3. Mas, com o método de divisão colunários, todas as divisões ficam bem fáceis. Outra coisa que eu vou adiantar, a despeito da primeira aula, que nós tivemos duas formas de dividir por 2, também nesta divisão por 3 nós vamos ter duas maneiras de dividir. A primeira é usando uma fórmula nova, exclusiva do método de divisão colunar. E na segunda aula de divisão por 3, nós vamos empregar o método tradicional. Nessa divisão, a primeira parte da operação que vamos buscar é o resto. Nós vamos devolver o resto ao dividendo. Só depois, quando nós tivermos um número múltiplo de 3, é que iremos dividir por 3. Então vamos lá. A nossa divisão, desta vez, é 8.617.524 bolinhas dividida por 3, que é representada pelas 3 colunas. Vamos fazer uma divisão longa, que é para concluir, então você já vai saber como manipular as tabelas sem problema. Você sabe que apesar do número que nós vamos trabalhar, é um número bem longo, 8.617.000, mas você sabe que para a divisão, nós não trabalhamos ele todo de uma vez. Nós vamos pegando uma pequena parte, trabalhando, depois pegamos outra pequena parte, depois outra, até finalizar. Então, a primeira pastinha que nós vamos pegar é aqui o número 8. Vamos pegar o número 8 e dividir por 3. Para fazer isso, vamos localizar ele aqui na tabela. Então, após localizado o número 8 na tabela, vamos iniciar o processo de manipulação da tabela do colunários para que ele me forneça primeiro o resto e depois o quociente para lançarmos aqui. E para fazer isso, vamos colocar todas as bolas dentro de um retângulo. E esse retângulo precisa ser perfeito. E você vai deixá-lo perfeito durante o processo da manipulação. Primeiro, nós temos aqui as 8 bolas dentro desse retângulo. Para separarmos as bolas que nós vamos usar das que iremos devolver ao dividendo, nós iremos traçar uma reta na horizontal, bem nessa aresta aqui do retângulo, que passando por cima da bola que nós estamos trabalhando, que é a bola 8, vai separar a bola que nós iremos usar na divisão das que nós iremos devolver ao dividendo na forma de resto. As bolas que nós iremos usar serão as bolas que ficarão acima dessa reta aqui. Nós iremos usar na divisão. Essas que ficarão abaixo da divisão, ou seja, essas aqui nós não iremos usar. Nós vamos devolvê-la ao dividendo. Então, vamos simplesmente pegar e já devolver essas duas bolas ao dividendo, porque nós não vamos usá-las. Nós devolvemos duas ao dividendo, sobraram 6. Agora, essas 6 bolas nós iremos usá-las. Então, 6 dividido para 3, ou seja, 6 bolinhas divididas entre 3 colunas. Observe que agora nós temos 3 colunas, porque a divisão é por 3. Então, basta a gente conferir. Essa coluna aqui, essa coluna 1 recebeu 2 bolas, essa coluna 2 recebeu 2 bolas, a coluna 3 recebeu 2 bolas. Então, cada coluna recebe 2 bolas. Aí lançamos o 2 aqui no quociente. Com 2 lançados no quociente, finalizamos 8 bolinhas divididas entre 3 colunas. Dá 2 bolinhas para cada coluna, que é lançado aqui, e sobram 2, que é devolvida aqui para o dividendo na forma de resto. Concluída a primeira etapa, o próximo passo é limpar a tabela e seguirmos com a divisão. Para seguirmos dividindo, vamos baixar o número 6 atrás do 2 e formar o número 26 para dividirmos por 3. Agora nós temos 26 dividido por 3. Para sabermos quanto vai dar para o quociente e quanto irão sobrar, vamos transformar o número 26 em 26 bolinhas. Vamos pegar 26 bolinhas e dividir entre as 3 colunas. Para tanto, nós vamos localizar o número 26 aqui na tabela. Localizamos. O próximo passo é circular
essas 26 bolinhas, ou melhor, colocar essas 26 bolinhas dentro de um retângulo. As 26 bolinhas estão todas dentro de um retângulo. A próxima etapa é separar as bolas que iremos usar na divisão das bolas que não iremos usar e devolvê-las ao dividendo na forma de resto. Para tanto, nós vamos traçar essa linha bem aqui nessa vértice aqui do retângulo, transformando num retângulo perfeito. Aqui da direita para a esquerda, passamos aqui essa reta, percebemos que ficaram duas bolas fora. Essas duas bolas que estão fora, elas irão já logo ser devolvidas ao dividendo na forma de resto. Já devolvemos o 2 aqui para o dividendo. Sobraram 24 bolas. Essas 24 bolas que nós iremos usar. Aí ficaram 24 dividido por 3, ou 24 bolas divididas entre 3 colunas. Observe que elas já se organizam aqui automaticamente dentro das colunas. Essa coluna aqui, por exemplo, ela recebe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se você for conferir, essa aqui também recebeu 8 bolas. E essa daqui também recebeu 8 bolas. Então, 26 bolas dividido por 3, nós devolvemos 2 bolas já ao dividir na forma de resto, sobraram 24. Então, é 24 dividido entre as 3 colunas, cada coluna recebeu 8 bolinhas, e esse 8 é lançado aqui no quociente. 26 bolinhas divididas entre 3 colunas, sabemos que sobraram 2 bolinhas, e cada coluna recebeu 8 bolas. Então, lançamos o 8 aqui no quociente. A próxima etapa é descermos o número 1 para trás do 2 e formarmos o número 21 e dividir por 3. Já descemos formamos o número 21 e agora vamos localizar o 21 aqui na tabela. Vamos fazer o retângulo para deixar essas 21 bolas dentro desse retângulo, darmos sequência à nossa divisão. Nesse caso, o retângulo já ficou perfeito. As 21 bolas ficaram dentro do retângulo. Isso significa que não iremos ter resto. Não precisamos traçar aquela reta para separar nada e, portanto, não iremos ter resto aqui embaixo do retângulo. Nesse caso, nós vamos devolver o zero aqui para o dividendo na forma de resto. Dessa vez, nós vamos usar todas as bolas, todas as 21 bolas. Então, 21 bolinhas divididas entre 3 colunas. Vamos ver quantas bolas receberam cada coluna. Basta conferirmos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa coluna recebeu 7. Essa coluna também recebeu 7 bolinhas. Essa coluna também recebeu 7 bolinhas. Observe que o colunários ele transforma qualquer divisão numa divisão exata. Nesse caso, a divisão já está exata. 21 dividido por 3. Sabemos que 21 é múltiplo de 3 que dá 7. Sabemos que 3 vezes 7 é 21. Então, não sobrou nada. Vamos agora descer o próximo número, que é o 7, para trás do 0 e dividir o 7 dividido por 3. Não vai formar número maior porque o 0 está à esquerda. Com o 7 baixado aqui à direita do 0, ficou 7 dividido por 3. Então, nós vamos localizar o número 7 aqui na tabela, traçarmos o retângulo, envolvendo todas as bolas do processo. Então, as 7 bolas envolvidas na divisão estão todas circulares. Para separarmos as bolas que iremos usar realmente na divisão com as das que iremos devolver ao dividendo na forma de resto, nós traçamos aquela reta bem aqui, acima da bola que nós estamos trabalhando e bem aqui no canto. Então, formou-se um retângulo perfeito. No caso 2, esse com as bolas que iremos usar, que ficam acima da reta, e esse abaixo da reta, com as bolas que não iremos usar e, portanto, devolvê-las ao dividendo na forma de resto. Nas 7 bolas que pegamos para fazer a divisão, nós vamos usar apenas 6 e uma será devolvida ao dividendo na forma de resto. Então, ficaram 6. As bolas que ficaram, observe que ela é múltiplo de 3. 6 é múltiplo de 3. Então, agora vamos trabalhar com a divisão exata. 6 dividido para 3. Aí é só conferir quantas bolas tem em cada coluna. Essa coluna 1 ficou com 2. A coluna 2 ficou com 2. A coluna 3 ficou com 2. Então, 7 bolas divididas entre 3 colunas. Cada coluna fica com 2. E sobra 1 para o resto.
Se você observar, o 2 ele está bem aqui. Então, você sabe que a divisão é uma repetição de passos. Vamos para mais um passo. Aqui na próxima etapa, o número 5 desce para trás do 1, forma o número 15. Vamos localizar o número 15 na tabela. Esse número 15 aqui precisa ser localizado aqui. Aí nós vamos pôr todas as bolas que nós iremos trabalhar no retângulo para separar as bolas que irão realmente ser usadas na divisão das que não irão ser usadas na divisão e assim devolvidas ao dividendo na forma de resto. Observe que todas as bolas ficaram dentro desse retângulo perfeito. Não vai, mais uma vez, não vai haver resto. Como não tem nenhuma bola abaixo, aqui fora do retângulo, que nós vamos trabalhar a divisão, 0 bola, então nós vamos devolver o 0 aqui para embaixo, aqui para baixo do 15. Aí o que ficou aqui foi exatamente a nossa divisão, que é o múltiplo de 3. Não precisa a gente transformar o número a ser dividido no múltiplo de 3, porque ele já é, 15 já é múltiplo de 3. Então nós vamos simplesmente conferir quantas bolas receberam cada coluna. Então são 15 bolas divididas entre 3 colunas. Quantas bolas recebem cada coluna? Se contarmos aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Essa coluna 1 recebeu 5 bolas. A coluna 2 recebeu 5 bolas. A coluna 3 recebeu 5 bolas. Então, vamos grafar o 5 bem aqui no quociente. Então, com 5 bolas aqui em cada coluna, vamos grafar o número 5 bem aqui no quociente. Com isso, concluímos mais uma etapa. 15 bolas divididas entre 3 colunas. Cada coluna recebeu 5 bolas e sobrou 0. Vamos descer o 2, para trás do 0. Então, a nossa próxima divisão é 2 dividido por 3. Vamos localizar o número 2 na tabela e vamos efetuarmos o nosso retângulo para descobrirmos quanto vamos lançar no quociente e quanto vamos lançar no resto. Seguindo o protocolo, para descobrirmos quais bolas iremos devolver ao resto e quais iremos usar na divisão, traçamos essa linha acima da bola que estamos trabalhando, ou seja, acima do 2. E as bolas que ficam abaixo da linha, nós devolvemos ao resto. E as que ficam acima da linha, nós usamos para dividir. Neste caso, vamos conferir as bolas que ficaram abaixo da linha. Temos 1, 2 bolas, então vamos lançar o 2 aqui no resto. E ao observarmos acima da linha que traçamos, percebemos que não há nenhuma bola acima dessa linha. Nesse caso, nós lançamos o 0 aqui no quociente. Então, com isso, concluímos mais uma etapa. 2 dividido por 3 dá 0 no quociente e sobra 2. Vamos descer agora o 4 para trás do 2. Vamos localizar o número 24 aqui na tabela do colunários. Vamos colocar todas essas bolas que nós iremos trabalhar, todas essas 24 bolas dentro de um retângulo, para continuarmos manipulando para produzir quociente o resto. Com todas as 24 bolas dentro do retângulo, percebemos que não precisamos traçar aquela reta, porque o retângulo ficou perfeito. Ele ficou perfeito porque nós vamos trabalhar com todas as 24 bolas. Vamos usar as 24 bolinhas na divisão, não sobrando, portanto, nenhuma bola para ser devolvida ao resto. E quando isso acontece, quando não há bolas a ser devolvidas ao resto, nós lançamos o 0. Conferir quantas bolas cada coluna recebeu, ou seja, 24 bolas divididas entre 3 colunas. Essa coluna aqui, vamos ver, ela recebeu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essa daqui também recebeu 8, essa aqui também recebeu 8, então todas as 3 colunas receberam 8 bolinhas, portanto, o 8 será lançado aqui no quociente. Concluímos a nossa divisão. Nós temos 8.617.524 bolinhas divididas entre 3 colunas. Cada coluna recebe 2.872.508 bolinhas e não sobra nenhuma, ou seja, nossa divisão foi exata. E com isso concluímos mais uma etapa. Como eu falei, eu vou fazer essa mesma divisão usando o método tradicional, ou seja, usando nossos colunários apenas para nos auxiliar no método tradicional, que é lançando primeiro o quociente para depois lançar o resto. Então, até a próxima.